Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Mover Pod, um podcast em parceria com a Rede Cooper. Afinal, a gente está aí, né, em 2025, o ano decretado pela ONU como o Ano Internacional das Cooperativas. E essa série aí vai ter terão 3 episódios com colaboradores e cooperados da Rede Cooper. Nessa conversa, a gente vai entender um pouco melhor como que as cooperativas constroem um mundo melhor, certo? E então, para a gente começar esse episódio, eu estou aqui com 2 pessoas fantásticas, já estávamos nos bastidores aí conversando, dando boas risadas. Eu quero dar as boas-vindas aí a Jéssica Wiffed. Vitef, quase! Vitef do Amaral, que salva, né? Isso. Ela é integrante do núcleo cooperativo desde 2023. Até o início de 2025 atuava como fornecedora da Rede Cooper, se envolveu intensamente no cooperativismo, por isso foi convidada a participar do núcleo e permanece até hoje. É uma pessoa jovem, ativa profissionalmente. E também temos aqui a dona Márcia Aparecida da Rocha. Seja bem-vinda, dona Márcia. Obrigada. A dona Márcia, que é integrante desde 2015, já atuou como professora do Cooper Pratique, hoje atua como fornecedora da área de decoração das unidades da Rede Cooper e, em paralelo, é integrante do núcleo. Natural do Rio de Janeiro, né? A gente já estava ouvindo o sotaque aí, veio para Blumenau e conheceu o cooperativismo aqui. Uma história muito interessante, por sinal, dona Márcia. Para começar, né, eu quero perguntar para a Jéssica aqui, que faz parte, então, do núcleo cooperativo. O que é o núcleo cooperativo da Cooper, Jéssica? Sim, então, o núcleo cooperativo ele é uma das iniciativas da Rede Cooper, né, de aproximação com a comunidade, para que a gente também represente a cooperativa na nossa comunidade, desde família, amigos, enfim, né, e é muito normal, assim, as pessoas se aproximarem da gente para perguntar, às vezes reclamar, às vezes, né, elogiar, às vezes questionar, então é para ter essa aproximação e também ele é um grupo de formação, então assim, a gente tem formação voltada para um lado financeiro, ou às vezes até de crescimento pessoal. A gente teve um ano de formação bem intensa sobre o cooperativismo, a história do cooperativismo, a importância, então assim, realmente para formar essas pessoas, essa linha de frente, digamos assim, que esteja próxima da comunidade, que tenha bastante contato, né, com o cooperativismo. E normalmente ali são pessoas que já se envolvem mais com a cooperativa, né? Como você citou, trabalhei, né, durante quase 4 anos, né, diretamente com a Cooper, então já me envolvia ali, e aí recebi o convite, na hora aceitei de cara, já não fiquei muito lisonjeada, e até hoje, assim, tenho muito orgulho de participar, né, do núcleo. E aí a gente tem ali o grupo, agora esse ano a gente vai receber novos cooperados, né? Tem uma segunda turma que já se formou, já passou por esse primeiro ano aí de formação. Então vai crescendo, né? Assim como a cooperativa expandiu aí para novas cidades, novas regiões, os representantes também precisam, né, da mesma forma acompanhar isso. E eu acho que é isso que fortalece cada vez mais o cooperativismo, né? E a nossa região é muito forte, né? Tem muita presença, né, de cooperativas e do cooperativismo. Então, eu acho que o núcleo só vem, no caso da Cooper, para realmente validar isso, assim, né? Para realmente ter essa representatividade nas comunidades em que a Cooper está presente, né? E tem uma quantidade, essas turmas que são formadas, assim, uma quantidade máxima ou mínima? Hoje na nossa turma, nós temos de uns 23, 25 integrantes. E a nova turma tem mais ou menos isso também. Deve ter algum coro, algo nesse sentido assim, né? Tem, na verdade, no nosso regimento ali, tem um mínimo e não me recordo se tem máximo, mas mínimo eu sei que tem. Mas aí... Só pra gente ter uma ideia, assim, da quantidade de pessoas dentro do núcleo, né? Nós temos o núcleo cooperativo, depois a Márcia vai falar um pouco, né, do núcleo feminino. Mas o nosso ali, então, agora a gente vai, né, beirar ali as 50, né, pessoas. Esse ano também eu fui eleita coordenadora do núcleo, então tenho também mais essa missão dentro do núcleo e com muita alegria, assim. Para mim é muito bom falar sobre o cooperativismo, né? Então, acho que é isso, é natural, né? Sim, é natural, como tu falou, né? Eu acho que os blumenauenses em si já vivem muito isso, né? Porque aqui é muito forte, né? Como tu também citou, né? Não só cooperativas de consumo, como é
o caso da Cooper, né? Outras cooperativas, né? Cooperativa de crédito, enfim. E aí a gente tem esse contato maior, né? Por exemplo, a gente não participa do núcleo, que eu acredito que seja um aprofundamento ainda maior. Mas só por ser cooperado, a gente já entende um pouco dos princípios, a gente já entende um pouco como é que funciona a dinâmica, né? Já recebemos o retorno das sobras, que sempre é muito legal também, né? Exato. Eu quero perguntar para dona Márcia, qual que é essa diferença pro núcleo feminino, né, em relação ao núcleo cooperativo que a Jéssica participa? O que faz o núcleo feminino da Cooper? O núcleo feminino da Cooper são só mulheres, né? E estamos na 3ª turma a ser agregada. Hoje já somos 50 mulheres. E a atuação, né, o foco é o mesmo, que é disseminar o cooperativismo. Né? Porque quanto mais pessoas conhecem, mais acredita e mais é beneficiado. Então, nós, né, como cooperados e membros dos núcleos, a nossa missão é essa. É realmente expandir esse conhecimento para que esse modelo perfeito socioeconômico possa ser cada vez mais acreditado, né? Abraçado por todos. Nossa, como vocês falam bem, meu Deus do céu, a gente aprende isso também nos núcleos, senão eu vou entrar também, muito, muito bom. Você vai ser muito bem-vindo. No feminino também. Não, né, dona Márcia? A esposa também. A esposa já está aqui acompanhando também nos bastidores, está na operação aí. Ô, dona Márcia, e aí a senhora falou mais ou menos 50 pessoas aí no núcleo feminino. Onde que acontecem os encontros? Com que frequência acontecem esses encontros? Nós nos reunimos no início do ano para fazer a nossa agenda anual. Dentro dessa agenda, nós temos palestras de autoconhecimento, de conteúdos que a gente aprende, inclusive aprofundando no cooperativismo. Nós temos ações, né? Nós temos uma ação na Casa de Repouso, Espaço Vida. Fazemos campanhas também apoiando outras entidades, como nós estamos atualmente fazendo para a Rede Feminina e para a PAI de Indaial. Nós estamos, no momento, apoiando eles. Então, é um mover também, sabe? E é um mover, assim, de grande entusiasmo, porque a gente vê os resultados. Na prática, né? Lá na ponta, né? Você vê o resultado. É uma virada de chave, na verdade. Você vê o resultado na sua vida, porque a partir do momento que você conhece e acredita no cooperativismo, a sua vida muda, o seu olhar muda, e você também vê isso na vida de outras pessoas. E essa já era a minha próxima pergunta, né? Desculpa, então. Não, mas isso é legal, bom, né? Já adivinhou, já antecipou, né? Já dá menos trabalho pro host. Ainda falando, né, dona Martinha, eu tinha perguntado também, assim, se vocês se encontram em algum lugar específico, né? Sim. E é o quê? Uma vez por mês que vocês se encontram? Uma vez por mês. E depende da organização também das nossas coordenadoras, que é a Thaís Grau e a Camila Chato. Maravilhosa! E aí, geralmente, ou é na Cooper, ou é visitando alguma loja, ou é no Hotel Sesc. Muitas vezes, quando tem capacitações, fica mais fácil ali, porque a gente passa o dia inteiro estudando. Bacana, bacana mesmo. E a Jéssica, como é que tu vê essa questão do impacto, né, das cooperativas, transformam, né, vidas, deixam um mundo melhor, né? A dona Márcia citou alguns exemplos bem interessantes, né, de vivências que ela teve, né, e que ela está tendo também. E da tua parte, como é que funciona? Não, eu vejo só impacto positivo, assim, para quem... Sempre falo assim, quem se permite ser cooperado de fato, né? Porque muito se fala, quando a gente fala da Cooper mesmo, a gente olha lá para o final, né? Para a gôndola, para os benefícios que a gente tem, o desconto, enfim, né? O preço exclusivo para cooperado, o retorno das sobras, né? Que tu já citou aqui também. É o primeiro impacto, é onde a gente acaba, né, trazendo mais pessoas com esse interesse, né? Mais financeiro, digamos assim. Mas se você se permite ser de fato cooperado, né, não ter só ali o seu cadastro ou a carteirinha,
é muito além disso, assim, e aí realmente tu sente esse impacto, né? Tu começa a ouvir histórias de pessoas, né? Com certeza a Márcia tem muita história do Cooper Pratique, mas que a gente já ouviu muito, assim, que muitos empreendedores iniciaram com o start ali no Cooper Pratique, por exemplo, né? Então, e no próprio núcleo, assim, a gente estava conversando como a gente estava bem nostálgico, porque como vai vir uma nova turma, a gente falou, o último encontro é o último só nosso, digamos assim, né? E é muito bom receber novas pessoas, mas ali a gente começou a falar um pouco sobre como pessoas diferentes, que nunca provavelmente estariam próximas ali por conta de, enfim, localização ou de momentos de vida, porque tem pessoas de 20 a 60 anos, 70 anos, então assim, né, tem toda uma história ali, né, de vida de cada uma dessas pessoas, e o cooperativismo impactou de forma diferente cada uma delas, né, então, desde uma pessoa que às vezes chegou, que não estava bem, ou que estava com alguma questão, ou que realmente a vida mudou por conta do cooperativismo, por uma oportunidade profissional, ou até mesmo por conexão, né? A vida é feita de conexões também, né? Então, ali a gente tem essa oportunidade de se conectar com as pessoas, né? De Então, acasos que nem sempre são acasos, né? Exato, que a gente acha que são acasos, mas que não são, né? Mas eu sempre falo, assim, que até numa outra oportunidade que eu tive de falar sobre o cooperativismo, eu falei sobre isso, assim, que a nossa região, ela tem bem forte, né? Essa questão, e sem falar da parte corporativa do cooperativismo, mas a comunidade, acho, né, é até cultural isso de se ajudar, da colônia, aquela coisa toda, né? Então, eu vim de uma família que eu sempre vi meu pai, por exemplo, se doar muito para as pessoas. Esse espírito comunitário. A família, sabe? Vamos fazer uma mudança. Nunca contratava alguém, era sempre a família toda ajudando, exato, Aí no finalzinho fazer o churrasquinho. Exatamente. Então, eu acho que ali tu já começa a se identificar, né? E aí quando você Essa questão de se sentir pertencente, né? Exato. É tão importante, eu acho que é uma coisa muito do ser humano, né? Se sentir pertencente, a gente tem muito forte isso aqui, né? Exato, E eu acho que é isso que faz a diferença no cooperativismo, porque você é uma parte daquilo, né? Você não é... E se você se permite ser, por isso que eu falo da importância de se permitir e deixar que isso aconteça, né? Porque, assim, quando a cooperativa chama, por exemplo, para uma assembleia, né? Ou para um evento que é feito na cidade, é todo um movimento que é feito, a gente do núcleo, né? Convida familiares, convida amigos, convida... Mas se a pessoa não está disposta também a entender ali, realmente tu tem que forçar e fazer esse discurso acontecer. Mas com certeza, assim, quem tiver oportunidade, né, e tiver essa vontade de conhecer mais, não vai se arrepender, assim, sabe? Então, acho que se você já sente a diferença, por exemplo, no atendimento, quando você vai na loja, se eu tenho alguma questão, eu levo e eu recebo essa resposta, é outro tato, é outra vibe, exato. Então, acho que é isso, assim, que impacta, sabe? Sim, total. De novo, né? Eu como cooperado, assim, eu consigo enxergar facilmente isso que tu citou, Jéssica. E aí, tu também citou o Cooper Pratique, que a dona Márcia, né, também fez parte, não faz mais, né, lá da organização, né? Mas por muito tempo foi, né? Muito tempo. Participou de alguns, assim, né? Eu dei aulas de artesanato e gastronomia. Por algum tempo. Alguns anos. Olha só. E aí eu queria dar um testemunho, porque a gente foi recém numa de gastronomia, e aí a gente percebe essa questão não só da profissionalização, mas também daquele momento de terapia, né? Aquele movimento ali é muito terapêutico, porque a gente encontra pessoas, a gente conversa com pessoas, a gente aprende coisas novas. E especificamente naquele dia estava se falando muito sobre a alimentação saudável, comida saudável. Então olha só que riqueza, né, de informação que a Cooper está fazendo através desse movimento, né, de cooperativo, de trazer pessoas, né, gratuitamente, chamar pessoas gratuitamente, aplicar um conteúdo que elas vão poder replicar isso com as suas famílias, né? Sim, e é um programa que acolhe com todo carinho, com todo cuidado, com profissionais qualificados, material gratuito.
e pode ver online também. É verdade, Então, é verdade. além das lojas estarem preparadas para receber esses cooperados, fica também na Unicoper, né? Que a pessoa Exatamente. pode ver, pode estar revendo, né? Porque muitas vezes você não aprende de uma vez só, você pode rever, né? É verdade. E esse trabalho é um trabalho muito bonito, né? Porque é o 7º princípio, né? Uhum. É o olhar para a comunidade, acreditar, investir na comunidade. E muitos ali, depois dessas aulas, fizeram inclusive empresas, foram gatilhos para inúmeras histórias. Eu quero saber se por acaso a minha tela aqui ela tá transparente, porque a dona Márcia ela tá antecipando tudo das Oh, minhas meu Deus, perguntas. Ela acabou de falar de princípio, gente. Exatamente a próxima pergunta aqui. Desculpa. Não, eu tô adorando. Você quer que eu me retire? Eu Não tô tem problema. adorando. Não, por favor. Já fica pros próximos também. Não. Já vamos botar uma cadeira aqui do lado Meu da Deus minha. do céu. Dona Márcia, olha só, né? Então é sobre exatamente o princípio, né? E aí eu quero chamar a atenção para o 5º princípio, né? Que é o da educação, formação e informação. E o 7º, que é o interesse pela comunidade, né? Bem também como o princípio da gestão democrática. Queria que vocês contassem para a gente um pouco da importância desses 2 princípios. Podemos começar pela Jéssica? Podemos. Depois de um relato, né, tão legal da Márcia, fica até difícil, né, a gente trazer aqui algum relato, mas na verdade tem vários, né, é só lembrar, né, deles. Mas falando de encontros, assim, por exemplo, que o núcleo faz, né, tu perguntou de lugares que a gente vai, enfim. Então, porque isso tem muito a ver com essa proximidade também com a comunidade, né, então... Quando tem o Dia Internacional do Cooperativismo, normalmente é feito um evento que os núcleos, né, se encontram juntos e a gente faz alguma atividade diferente, ou vai para alguma cidade diferente, né, para conhecer, enfim. Deixa eu só te pausar para perguntar um negócio. Os núcleos se encontram, eles são divididos por cidades ou por unidades? Não, que eu digo núcleo cooperativo e núcleo feminino, por perfeito, exemplo. entendi. Tá. Que são, a gente não, os nossos encontros do núcleo cooperativo, eles acontecem à noite, né? Então, e o do feminino é durante o dia inteiro. Então, Entendi. são núcleos separados, né? E aí teve um desses encontros que a gente foi para Indaial conhecer a parte do Cooperagro. Então a gente conheceu ali algumas famílias que fazem parte desse projeto, que é mais um projeto que a cooperativa apoia. E aí a gente conheceu de onde vem também esse alimento, né? E o quanto importante, quantas famílias são apoiadas por isso, sabe? Então, ali a gente teve a oportunidade de conhecer essas vidas que também foram transformadas pelo cooperativismo, onde eles relataram isso mesmo, que era assim, um produtor aqui de brócolis, um produtor ali de cenoura, um aqui... banana, Exato, né? E aí eles sozinhos, eles não tinham força, né? E aí agora, com o Cooperagro, eles têm essa força, fornecem esses produtos. Então, assim, essa oportunidade é muito rica, assim, da gente conhecer e entender, né, o quanto... a cooperativa se importa, e aí vem desses princípios, né? E que seguem realmente esses princípios, é algo hoje natural, mas com certeza é todo um esforço que já foi feito e que continua sendo feito para mantê-los, né? Como realmente pilares ali da cooperativa. E aí depois teve um outro encontro que a gente foi em Rodeio, daí conheceu a loja lá de Rodeio, e aí foi mais um encontro ali de primeiros socorros, teve um treinamento ali que a gente teve. Então, assim, tem essas duas frentes, mas falando assim de proximidade com a comunidade, ali foi mais um exemplo assim de oportunidade ali do Cooperagro mesmo, a gente conhecer e entender o quanto impacta. E assim tem diversas, histórias dentro dos núcleos mesmo, né, de pessoas que começaram no núcleo, hoje são professores no Cooper Pratique, por exemplo, ou o movimento contrário, né, também é real. Então acho que se a gente for citar aqui, vai longe, vai né? longe, né? Recentemente a gente conversou com o Osnildo Massaneiro, né, que é o eu assisti presidente o executivo, né, aqui no Blumencast, e aí ele estava falando dessa questão da Cooper, né, ela ter essa força de cooperados e tal, para que ela possa ter essa força em relação a outros players do mercado, né, na questão de compra, né, de competitividade e tudo mais. Mas é legal porque ela não olha só para o mercado, ela olha
como tu falou, para as famílias também de agricultores, né? Usando só esse caso, né? Porque a gente sabe que direta e indiretamente são milhares, né? De colaboradores e, enfim, de pessoas que participam desse processo, né? E realmente, assim, ela fomenta isso e faz com que esses agricultores se tornem fortes, né? Para que a cooperativa também possa absorver. E aí todo mundo acaba ganhando, né? O agricultor, a família, a própria Cooper, o cooperado, né, que está ali comprando algo de qualidade, sabendo que a economia é uma economia justa, né? Isso é bem importante a gente frisar, né? Que o cooperativismo sempre olha para isso também, né? Para essa remuneração justa. Então, assim, eu acho que esse teu exemplo foi bem legal, foi bem bacana mesmo, assim, porque às vezes a gente acaba não lembrando, como a gente está numa área urbana, a gente acaba lembrando muito dessa questão, mas essa questão que tu vivenciou é bem, bem interessante, né? Entrando com um detalhe, que daqui uns dias vai ter a formatura do núcleo agro. Já iniciou um novo núcleo, a Cooper. Que legal. Então, está cada vez mais forte. Porque é isso, né? Vai se subdividindo, vai se criando um nicho, né? E esse nicho vai se fortalecendo, né? Porque é o mesmo interesse para mais pessoas, né? São interesses em comum. Em comum, isso. E juntos somos mais fortes, né? E isso que eu acho legal, dona Márcia, porque não tá só no discurso. Porque se fosse só o discurso, isso já tinha acabado lá atrás, há muitos anos, né? Sim. E a Cooper vem, né, sempre, né, no estandarte, né, colocando todos os princípios e colocando em prática e mostrando toda essa questão do interesse pela comunidade, da questão da educação, desse carinho pelo cooperado em todos os eventos. Por exemplo, ano passado a Cooper fez 80 anos, não foi? Foi espetacular ali o que fizeram na Vila Germânica, né? Fecharam todas as unidades, né? O pessoal veio ali. E ali é, de novo, reforçada essa questão, né? Para que todo mundo esteja falando a mesma língua e tendo essas mesmas atitudes, né? E aí, realmente, como a dona Márcia falou também, todo mundo acaba crescendo, né? Crescendo. E como tudo precisa de uma base, de um alicerce, né? A Cooper tem. Nossos presidentes são admiráveis. É realmente um alicerce, literalmente, no sentido da palavra. E deles, os nossos diretoras, coordenação, gerentes. Então, é uma corrente do bem, são muitas mãos dispostas a trabalhar, não só para si, mas para fazer o melhor. E isso tem acontecido. Total, é verdade. Assim, é um exemplo que é seguido, né? Desde da presidência, né, até a pessoa que está na base ali, todo mundo seguindo, né, esses princípios cooperativistas e sempre reforçando, né? Por exemplo, a cada unidade que a gente vê que é inaugurada, vai lá o Osnildo falar novamente, né, o Hercílio, dos princípios cooperativistas, né? Sempre reforçando isso. A comunicação, por exemplo, a gente foi no Cooper Pratique ali da Vila Nova. Na parede tá os princípios. Isso. Então, assim, em todo momento tá se reforçando isso, né? Nessas comunicações. Por isso que não são palavras ao vento. Ao vento. Sim. São realmente assim, atitudes bem alicerçadas, né? É uma verdade. E nós temos também a Cooper sustentável, né? Essa não estava aqui no meu script, tá? Quando ela começa... E nós temos também, aí eu penso, deixa eu dar uma olhada. Não, essa não tem. Essa pode ficar à vontade para falar. Cooper sustentável, dona Márcia, o que é isso? A Cooper tem todo um cuidado com o nosso planeta. Porque se você cuida do planeta, você cuida de pessoas. E a Cooper valoriza pessoas, né? Eu também presto serviço para a Cooper, além de ser do núcleo feminino. E eu posso dizer, com toda certeza, que o modo que eles valorizam, o modo que a gente é conduzido, é um diferencial. Né? E a Cooper Sustentável, hoje eu faço palestra nas escolas, conscientizando alunos, professores, porque se a gente pega esse nicho de criança e
chega até a família. É. E eles fazem acontecer, porque eles cobram dos pais. Isso. Né? É. Eles se apaixonam mais que o adulto. Primeiro que eles são esponjas, né? Então eles absorvem tudo que tá acontecendo Tudo. ali. E aí depois eles realmente cobram dos pais, né? Ah, a mãe tá jogando um pote plástico no lixo orgânico. Mãe, por que eu aprendi lá que... Isso aí muda tudo, né? Muda tudo, né? E essas aulas, né, essas palestras, são todas muito bem programadas, motivadas através de jogos. A gente beneficia também a unidade, né, com latas de lixo para separar o lixo. Seletivas, né? Seletivas. Uhum. E a sustentabilidade hoje está em alta, né? Sim. E a Cooper avançando ainda mais, porque eu sei que o cooperado está na ponta, mas ela cuida de cada detalhe. Então, nessa questão da sustentabilidade, nós temos nas lojas os pontos para recolher. Não só o lixo reciclado, mas como óleo de cozinha, as baterias, pilhas, que a Cooper, né, disponibiliza transporte para dar um descarte correto para esse material. Então, eles abraçam, sabe, de forma tão ética que tem que dar resultado. É impossível dar errado. E por isso que está crescendo tanto. Está crescendo muito e, inclusive, né, agora dia 27 de novembro, né? Então, daqui a 20 dias, teremos aí a nova unidade, né, da Cooper do Forstad, né? Forstad, muito legal. E esperadíssima, né? Então, porque ali naquela região não tinha algo, né, dessa dimensão que a Cooper vai ter ali. E é o que eu até disse pro Osnildo, assim, e falo para todo mundo, é muito legal porque vai valorizar muito aquela região, porque é um corredor de serviço, tem muita residência lá, né? E ter aquela qualidade de também ter uma farmácia, de ter o estacionamento, né? Então, poxa, aquilo ali era algo que a região, a comunidade estava esperando há muito tempo, né? Cria todo um ecossistema, né? Quantos lugares que a Cooper chegou que realmente desenvolveu ainda mais a região, né? Eu vou falar, eu sou de Timbó, né? E aí, eu sempre falo que, assim, lá ela realmente mudou a forma com que o comércio da cidade atuava, né? Então, como meu marido veio de Porto Alegre, para ele, assim, era inadmissível não ter um mercado aberto depois das 8 horas da noite, ou domingo, e não tinha, realmente... Antes da Cooper chegar, assim, ou tu, né, se programava e eu falava, mas quem é que vai no mercado domingo à tarde, né? Eu falava, ele falou, não vai porque não tem. Sim, exatamente. Alguém que atende quem nasceu essa demanda. Primeiro ovo, a galinha, né? Exato, E aí a gente, na época, até a gente já ia pra Cooper, mas de Indaial, a Cooper que fica ali perto da BR, né? Aquela é Nações, né? Ali é Nações, E aí a gente se tornou cooperado ali, né, em Indaial. E aí quando abriu em Timbó, a gente começou a frequentar. E aí o comércio todo mudou, apesar, né? E lógico, o bairro mesmo ali, né, valorizou muito mais, mas assim, muda realmente a forma com que as pessoas entendem, né? E quando tu vai para uma cidade que não é tão grande, ou que não tem assim tanta variedade, digamos assim, realmente faz total diferença, né? Então, isso é muito importante economicamente falando, né? Eu falei do Cooperagro, mas diversas empresas nasceram e cresceram com a Cooper, né? E hoje ainda são fornecedores da Cooper. Tem a Cooper como principal cliente. Então, assim, economicamente falando também, né? É um negócio que é muito rentável e que movimenta, né? Uma boa quantia ali de valores na região em que atua, sabe? Então, acho que isso é muito legal. É porque, embora a Cooper, né, a gente falou ali, ela, né, coloque essas ideias, os princípios cooperativistas em prática, não são ideias vagas, né? Então, assim, existe todo esse esforço que move a economia, que gera emprego, renda, né? Então, isso é fantástico. É realmente o cooperativismo na prática, né? Então, isso é maravilhoso, assim.
E aí eu quero te perguntar, Jéssica, se domingo depois das 2 da tarde a unidade de Timbó tem gente. Tem bastante, eu acho, né? E nós somos assim, a nossa rotina é muito noturna, né? Então, trabalhamos ali em horário comercial, né? Trabalhamos em casa, né? Home office, enfim. E aí até, terminou de trabalhar, faz todas as coisas de casa e aí vai, né? E às vezes a gente é aquele cliente, né? Aquele cooperado que chega lá 9h30 da noite, quase né? fechando. Mas com uma cestinha, daí não é com um carrinho pra realmente só pegar aquilo que é necessário, Sim. né? Mas sim, tem, né? Como facilita isso, claro, né? facilita, exato. Hoje a gente... a minha Cooper, por exemplo, né? Então a gente utiliza muito também. Eu sempre falo, eu brincava, né, com o pessoal ali dentro no ADM, eu falava pro Flávio lá do e-commerce, né? Eu falava, quando é que vai ter um clique retire em Timbó, né? Ele falou, quando tiver, né? Então, abriram também, a gente tem a possibilidade de retirar também, mas a entrega, nossa, a facilidade, né, que você tem. E aí, de novo, todo o comércio se, né, estruturou para isso também. Então, eu acho que você ter a responsabilidade de ditar um comportamento, ou, né, eu acho que vem do cooperativismo, mas vem muito também colado com o negócio mesmo, né, e aí o que a Márcia trouxe aqui, né, a diretoria, toda, né, o pessoal que faz essa gestão, né, muito responsável por isso, né, porque cooperativismo, óbvio, ele tem todo esse lado, né, que você olha para a comunidade, que você olha para as pessoas, mas lá na ponta ele tem que dar certo, né, ele tem que, a conta precisa fechar, né. E eu acho que isso é mais algo que da Rede Cooper a gente pode falar assim que, né, vem forte e, né, os próximos anos aí vem com muita força. Então acho que esse investimento todo que é feito em pessoas também não é à toa, sabe? É porque realmente né, o negócio vem forte e vem realmente para ficar, né? Não é algo que chegou e que não veio realmente para ficar e tá aí 80 anos já. Cara, com é muita coisa, né? E isso é um link que, com a tua fala, eu fiz agora, assim, né? Cooperativismo, 80 anos só de Rede Cooper, né? Ou seja, tem muita tradição envolvida nisso. Eu lembro, né, de pequeno, indo fazer compra, né, com a minha mãe e tal. Só podia comprar um pacote de bolacha, né, pro mês todo. De vez em quando eu e a Joyce a gente fala isso. E aí, ao mesmo tempo, a Cooper tem muita tecnologia envolvida, né? Tu citou, então, o Clique Retire, o Minha Cooper. A Cooper foi o primeiro supermercado de Blumenau a ter o checkout, né? O self-checkout, né? Então, assim, cara, é muita inovação. Não é porque tem tradição que, tipo, não, a gente vai parar no tempo. Sim, não, tá sempre olhando para frente. A gente também falou da unidade agora, né? Que vai inaugurar. Sempre se atualizando e acompanhando, né, o público que é digital. É verdade. Né? A Cooper, então, fez toda essa transformação. A Cooper mudou, teve uma campanha com novos formatos. Né? Maravilhoso esses formatos aí. Então, ela só mudou para melhor. As lojas estão lindas, cada vez mais bonitas, mais confortáveis, mais organizadas, né? Com o preço justo, o preço para o cooperado, o dia do cooperado, né? É um sucesso. Né? Então, eu vejo que a gente está dando as mãos. Finalmente, está dando as mãos e entendendo que dá para ser assim e assim dá certo. É verdade. Antes que a dona Márcia adivinhe a próxima, né? Eu já vou aqui falar, tá? Ficou, dona Márcia, ficou. Piada interna nossa aqui, tá bom? Olha só, programa de relacionamento, né, com cooperado, né? Foi, acho que citado alguns aqui, mas queria que vocês enumerassem, dissessem, né, discorressem um pouco, né, sobre cada programa de relacionamento que existe dentro da Rede Cooper, não só para quem, né, reforçar para quem é da Cooper, quem é cooperado, mas também eventualmente alguém que não seja ainda cooperado, né, porque embora tenham muitos cooperados, aqui o Osnildo trouxe esse número, né, recentemente, quando ele veio aqui, mas ainda temos, né, um mercado aí para
digamos assim, entre aspas, catequizar, né? Sim. Porque é muito bom. A gente acabou de falar, a gente está falando o tempo todo aqui sobre os benefícios, né? Eu acho que talvez esses programas de relacionamento possam ajudar aí nesse sentido também, né? Mas tem um detalhe que a gente deve exaltar aqui, que é a OQS, né? Organização de Pessoas. Eles têm uma central de relacionamentos. Como eu falo, uma vez eu estava dando uma aula do Cooper Pratique, o seu Ercílio entrou e eu estava falando, né, nesse momento para as pessoas, dando a experiência das cooperativas, da onde eu vinha, o que eu vivi. E eu dizia para elas, né, para a minha turma, que a Cooper é uma verdade. E essa central de relacionamento acontece assim. O cooperado ou o cliente é ouvido, nada é descartado, é resolvido com cuidado, ele tem voz. Então, esse cuidado com as pessoas, né? Esse retorno a tempo hábil, as providências que são tomadas a tempo hábil também, nada mais carinhoso do que essa cooperativa faz. É isso aí. E outro também que eu não participo, mas pretendo participar, com apoio junto à farmácia Cooper, né? É a caminhada, que também é muito legal, aquele movimento. É o movimento Cooper, né? Corrida e caminhada, né? Movimento Show, Cooper. todo ano acontece, né? Outra coisa também, se eu estiver falando demais... Não, pode falar. Podcast é para isso. Eu admiro a Cooper, assim, eu sou suspeita. Dá para falar. perceber. Mas incentivar o estudo. Eles apoiam com 50% da instrução. E dentro da Cooper, eles têm vários programas multiplicadores de liderança. Então, ele faz aquela formação dentro das lojas para valorizar quem está dentro da loja e dar oportunidade para eles. Legal. Né? O nosso presidente mesmo foi empacotador, né? Baita case, Temos um monte de história. É. Temos gerentes que foi caminhoneiro. Então, é totalmente justo. Exato. Né? Claro que tem situações que tem que buscar de fora, mas é bem raro. A maior parte vem de dentro. E antes... Abre-se vagas, né, internas para depois levar para o mercado, se necessário, né? Antes de continuar com essa questão do relacionamento cooperado, os programas, né? Eu queria aproveitar essa fala da dona Márcia, porque realmente a gente nota essa paixão, né? Não só dela, a Jéssica também. Eu também sou apaixonado, né? Mas assim... bom, senão não volta aqui. É assim que a senhora filtra as amizades, né? Assim. É cooperado ou não é? É que nem o caixa lá, né? É cooperado. Ô, dona Márcia, mas assim, realmente, a gente nota, né? Esse carinho, né, que a senhora tem pela Cooper, pelo cooperativismo. A gente, na apresentação aqui, né, falamos que a senhora é de fora, né, de Blumenau, nasceu, né, no Rio de Janeiro. E aí, nos bastidores aqui, a gente estava conversando, a senhora falou assim, poxa, quando a senhora veio para Blumenau, se apaixonou, né, e aí queria entender melhor, né, isso porque dá para ver assim, e a senhora até falou, não volto mais para lá, né. Então, assim, eu queria entender, porque eu acho que isso também vai inspirar outras pessoas, né? Primeiro, porque todos são bem-vindos aqui, né? E muitos estão enxergando exatamente um pouco, digamos assim, claro, Blumenau, a região do Vale do Itajaí tem os seus desafios, né? A gente sempre tem que melhorar como sociedade, como comunidade. Mas às vezes é legal ter um exemplo diferente lá fora para a gente também dar valor aqui dentro, né? Eu queria que a senhora comentasse o que a senhora viu de diferente quando veio para cá. Bom, é um país, Santa Catarina, é um país dentro de um país. É um estado diferenciado. Até por causa das cooperativas, né? Com que certeza. É muito forte. E toda a organização aqui, as tradições, né, o método de trabalho. Eu
fiquei muito admirada. Tive que me reeducar, porque como carioca, eu às vezes chegava atrasada. Agora não. Agora eu sou Catarina. Eu chego antes, meia hora antes. Aqui foi assim, exatamente. Eu Mas como é chego. que é lá o carioca? Ele já faz 15 minutos depois do horário combinado, e isso tá dentro do horário, dentro Tá do combinado. dentro do horário. Ele só se atrasa se passa dos 15 minutos a mais ali. Isso. Se eu marquei com você 2 horas, se você chegou 2h15, você está dentro do horário. Olha só. Se você chegou 2h30, aí você está 15 minutos atrasado. E isso aqui não funciona. Não. Você tem que se adaptar ou não fica aqui, sabe? Porque aqui é uma terra onde as pessoas são muito honestas e trabalham com seriedade. Então, isso é uma característica aqui. Então, quem quer trabalhar, quem quer levar a sério, né? Aí tem lugar para essa pessoa. Aí dá certo. Quem quer aprender a ter horário também, chegar na hora certa, pode ficar aqui também. É um baita intensivo, né? Vai ser obrigado, né? Vai ter que ser. Mas muito. E já faz então quanto tempo? Mais de 20 anos que a senhora. Mais de 20 anos que eu tô aqui, de Cooper 16. Poxa vida, que legal. Não, é um baita case, né? E como eu falei, assim, é bacana pra gente se inspirar e a gente reconhecer, né? Como blumenauense, como catarinense. E assim, vindo alguém de fora, não é papo de sulista, né? Não. Que falam, né? Porque... Não, é realmente... O reconhecimento de fora é muito, muito bacana. Segurança, saúde, né? A limpeza da cidade. Tem eu não sei nem que seria o caso de eu colocar aqui. Logo quando eu cheguei, eu era educadora. E a segunda coisa que eu sabia fazer é arte, né? Então, comecei com decoração. E um dos meus primeiros clientes foi o Osnildo. Eu fiz uma festa infantil para o filho dele. Que legal. E eu fui tão bem recebida, a minha equipe, né? Fui tão bem recebida, aquela simplicidade. Gente, será que é todo mundo assim aqui? E tá bom, passou-se um tempo, eu fui convidada para fazer um trabalho na Cooper e encontro o Osnildo passando no corredor. Aí eu cumprimentei ele e o pessoal falou: esse é o presidente, é o presidente. Eu falei: não é possível. Não é possível que esse é o presidente, porque ele me tratou de uma forma tão de igual para igual o dia que eu fui lá na casa dele e aqui também. Não tem essa soberba, sabe? Não tem esse distinção, né? essa distinção, esse preconceito. Então aí fui ficando, agora vocês têm que me mandar embora. Melhor não, fica, Não, dona vai Márcia. ficar. Já amamos a senhora aqui, Que muito bom. legal, muito bacana mesmo. Voltando então agora, né, depois desse parêntese aí para os programas de relacionamento, Jéssica, tu consegue ou queres complementar esses outros programas? Eu acho que, né, trazer de forma de complemento, assim, pensando em iniciativas, né, da cooperativa, por exemplo, política de apoio e patrocínio, então vários projetos são apoiados, né, você tem lá, você tem que fazer um cadastro, você tem que, né, cumprir ali alguns critérios, até porque pela expansão também, né, precisa ter ali um filtro nesse sentido também do que faz sentido ou não, né, ou até para o projeto às vezes se estruturar mais, né, é um incentivo até para isso, né, estrutura mais para, né, aí conseguir participar. O próprio troco solidário, né? Então, a oportunidade que o cooperado tem para apoiar entidades, né? A gente sabe que hoje em dia é um pouco mais restrito por conta da moeda, né? Exato, mas existe um movimento também para resolver isso também. Tem gente que eu conheço que vai com dinheiro para poder fazer o troco solidário lá. Então, olha só como isso mexe, né, com as pessoas. Outra coisa eu acho que bem legal, porque são várias entidades, né, ajudadas aí pelo troco solidário, que parece... É aquele negócio do grão em grão, né? Parece pouquinho que tu não vai ajudar muito quando tu vê... E outra coisa legal também, transparência. Todo mês tá lá na unidade, essa unidade ajudou a PAI de não sei aonde e tal, né? Então são várias entidades ajudadas. Então essa transparência é muito legal, né? Não, exato. Não tem...
as informações estão ali para quem quiser acessar, né? Então, ao mesmo tempo, os programas, ao mesmo tempo, enfim, tudo que a cooperativa tem para oferecer, ela tá ali disponível para isso, né? Então, é você realmente se permitir, né? Estar presente ali. E um detalhe, o dia C, né? O dia Sim. C, que é o dia do cooperativismo, essas entidades estão presentes nas lojas, mostrando onde foi aplicado o troco solidário, mostrando o trabalho que elas estão fazendo. Então, é como você disse, essa é o gatilho, é a palavra-chave, transparência. E a comunidade tem a oportunidade também de conhecer essas entidades, né? Porque muitas vezes no dia a dia tu não acaba passando, né? A famosa gente tem- correria. Exatamente. E aí ali você tem essa oportunidade de conhecer, então eu acho que isso é muito, muito legal. Uma outra ação que eu acho bem interessante, tem algumas pessoas que torcem o nariz, mas é o Dia Sem Sacola, né? Que é Pois é. muito Eu importante, acho né? Eu acho sensacional. que assim, deveria ser um hábito, né? A gente levar, né, as compras de outra forma que não apenas na sacola de plástico, né? Lógico, todo mundo fala, mas e aí o lixeirinho do banheiro, né? E tudo bem, mas assim, naquele dia ali, ou assim, poxa, um dia, o quanto vai impactar? Impacta. É um dia em que todas as lojas não estão, né? Emitindo Exato. plástico. Beleza, tá ali a sacola? Tá, mas aquele dia não, né? Então, um impacto, é justamente esse movimento, né? E eu acho que isso tá o respeito. Exato. Porque a Cooper tá fazendo esse movimento, ela quer fazer para aumentar ainda mais seu nível de sustentabilidade, de consciência ecológica, mas sem forçar, sem ser radical, sem de repente, do dia para noite ou da noite pro dia não tem mais sacola e é isso aí. Vamos educar, vamos. E se? Eu gosto muito da Cooper porque ela tem essa energia do e se? Vamos pensar. E se não tivesse sacola? Um dia, não vai morrer ninguém e tal. Então eu gosto muito porque é algo tranquilo, é algo suave, sutil, né? E que vai fazendo. Por exemplo, a gente não utiliza sacola. Quando a gente pede pelo Minha Cooper, né? Aí vem nas caixas e tal. Da mesma forma quando tem o clique retire. E quando a gente vai lá nas unidades, daí a gente também já comprou lá uma casezinha, assim, que a gente já bota direto e traz aqui para o apartamento, né? Então, mas foi uma sementinha plantada, porque a gente nasceu na sacola, né? Então, como é que a gente vai imaginar um hábito de simplesmente deixar de existir? Alguém precisa vir de fora e plantar essa sementinha. A Cooper tá fazendo isso, né? Exato, E ali naquela oportunidade você entende às vezes que é mais fácil, né? É mais prático, ou você vai levar na sacola retornável mesmo, que também, né? A gente consegue adquirir ali também no caixa, enfim. Então é isso, assim, o cooperativismo é isso, ele vai plantando, ele vai, né? Semeando, a gente fala que a abelhinha ela vai picando e quando ela acerta ali né, a pessoa e a pessoa aceita, só tem algo, você só tem a ganhar, né? Você não vai ver você sair perdendo por algo que a cooperativa está te oferecendo, sabe? Então, eu acho que é esse movimento assim que as pessoas precisam entender. E como tu falou, tem muita gente que ainda precisa ser impactado e precisa entender isso, sabe? E valorizar também, né? Porque muitas pessoas olham só lá para a ponta, né? No final. E existe esse ecossistema todo a ser sustentado também pelo cooperativismo, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso a longo prazo, assim, né? Que às vezes 10 centavos aqui, 20 ali, mas olha o quanto a comunidade está recebendo, né? De volta, o quanto uma vez por ano você recebe em moeda mesmo ali o retorno das sobras. Então, acho que é isso, é essa educação que precisa acontecer, né? E esse dia C acontece geralmente em algum determinado mês do ano? No mês de julho, né? Julho? No início do mês de julho, que é o Dia Internacional do Cooperativismo. 5 de julho. 5 de julho. Bom, eu lembrei aqui também da Mesa Brasil. Eu não sei se você conhece esse trabalho da Cooper, né? São toneladas de alimentos que ainda é possível de ser utilizado, que alimenta várias ONGs. Caramba. E acho que, se eu não me engano, 31 municípios. Aqui da região? Da região, a Mesa Brasil.
Que aí vai para entidades que distribuem para famílias carentes de vulnerabilidade social. E fazem o almoço, Ah, né? já fazem, já preparam, e aí distribuem já preparado. Isso, é. Olha só, impressionante, né? É uma boa, realmente é mais um destaque importante, né? Mas, então, são tantos destaques. Às vezes a gente pode esquecer, né? É o Pratique, é o Cooper Pratique, né? Que vem informando e formando. O Cooper Agro, que traz tranquilidade para tantas famílias, né? O Cooper Sustentável, né? Dentro das lojas como fora das lojas, fazendo essa conscientização. A Mesa Brasil. Então, são tantos trabalhos dignos que a Cooper vem fazendo com excelência. Porque não é só fazer, mas ela faz com excelência. Não é aquele negócio, né, dona Márcia? Tipo assim, tem que fazer porque é um princípio cooperativista, então vamos fazer ali um puxadinho e tal. Isso, não, faz. Pra dizer que faz, pra né? dizer que faz. Olha, se alguém vier fiscalizar, tá ali, ó. A gente faz. Aí tem 2, 3 gatos pingados ali. Não, é replicável na maioria das unidades. Tem estrutura que nem o Cooper Pratique, sabe? Uma cozinha, por exemplo, lá de qualidade, carteiras, cadeiras, tem uma programação para frente. Então, assim, tudo muito detalhado, não é como antigamente se falava para inglês ver, né? Não. É realmente, assim, para a comunidade sentir e impactar, né? Isso realmente reverberar na comunidade, né? Sim. E até mesmo onde o Cooper Pratique não consegue estar presente na unidade, né? É feita ações também na comunidade, né? Então, existe uma agenda ali que, em alguma associação, ou, né? Até no Vorstad, né? Eles fizeram uma ação ali no condomínio que fica próximo ali à loja. Então, já para criar esse vínculo com a comunidade, né? Então, Clube de Mães. Exato. Clube de Mães, a Cooper já vem atendendo várias comunidades, Sensacional. levando conhecimento, informação. Cara, que maravilha. Pra gente finalizar, né, a minha última pergunta, tá, dona Márcia? Minha última pergunta, tá? Vai tentar adivinhar? Eu acho que vai... podia. Não vai dar spoiler aqui na minha última pergunta. Mas a gente tava falando, né, programa de relacionamento, vocês já citaram também vários cases, né? Mas eu queria voltar de novo para essa questão dos cases, assim, de situações que vocês lembram na prática, que aconteceram com vocês, né? Talvez alguém que, sei lá, possa ter mudado de vida no Cooper Pratique, que a senhora, né, dava as aulas, alguma coisa nesse sentido, assim, para que também a gente possa ter ainda mais noção dessa reverberação da Cooper que constrói um mundo melhor, né? Como o propósito da Cooper é juntos cooperarmos para momentos felizes, eu tive a felicidade de uma das minhas alunas, ela e a mãe, depois de um curso de confecção com balões, decoração com balões, elas abriram uma empresa e estão muito bem. Caramba, e começaram lá no... Não, tudo começou no Cooper Pratique. Então, começaram no Cooper Pratique? E agora uma tem uma aula empresa... básica de decoração de balões. Uau, muito legal, hein? Isso me deixou muito feliz. Sensacional. Você imagina a Cooper como não ficou feliz, né? Se eu fiquei... Sim, exatamente. Nossa, que legal. Ver esses resultados, né? E outros que a senhora nem faz ideia que aconteceram, né? Que às vezes a pessoa não volta, né, pra falar, né, que aconteceu, né? Isso é muito legal. Jéssica, tu tens algum case nesse sentido? Eu vou puxar pro nosso núcleo, assim, a gente teve algumas pessoas, porque assim, algumas pessoas têm mais facilidade de conviver em comunidade, em se expressar ou dividir, né, às vezes histórias, que acaba virando ali um grande grupo de apoio também, né, durante os nossos encontros. E a gente teve uma pessoa muito especial, que foi o seu Heitor. Infelizmente ele não está mais conosco, mas é uma pessoa assim que a gente sempre lembra com muito carinho. E ele é uma pessoa assim que ele deu um relato assim que, sabe, a gente fala que realmente não é do além realmente que as coisas acontecem assim, né? Existe um propósito para isso. E ele falou muito assim sobre isso, que o quanto esse grupo mudou ele, porque ele não conseguia se expressar, ele tinha dificuldade, ele não
ele tinha vergonha, ele tinha timidez, enfim, tinha suas limitações ali para isso. E esse grupo ajudou ele nesse sentido, assim, e ver ele se expressar. Naquele dia que ele falou isso, assim, não teve uma pessoa que não se emocionou, sabe? E a gente criou um vínculo muito especial, assim. E ali eu cito ele, mas todas as pessoas ali têm a sua história e a forma com que a cooperativa impactou as vidas, assim, sabe? Então, tem os exemplos mais diretos, né, como um negócio, mas acho que o que ela faz de dentro para fora, assim, Esse é impacto muito no ser humano, relevante, né? é muito. A gente fala, Desenvolvimento. no nosso encontro que é à noite, a gente fala assim, as pessoas vêm de Ibirama, vêm de Joinville, saem muitas vezes no meio da tarde já das suas cidades, chegam de madrugada, né? Então, existe esse movimento que tem que acontecer. Chegam muitas vezes cansadas, estão ali, mas chega o final da noite, é todo mundo, quando a gente fala assim, uma palavra que define ali o nosso encontro, é sempre assim, gratidão, é sempre transformação, é sempre algo que você sai melhor do que você chegou, sabe? Então eu acho que o cooperativismo é isso, assim, se você se permite viver, você vai sair melhor do que a pessoa que você entrou ali, sabe? Então acho que o cooperativismo em si ele já transforma, né? Então a gente pode citar assim alguns exemplos, mas com certeza quem se permite viver isso será transformado. Não, sensacional mesmo, assim. E essa é a ponta do iceberg, tá? É verdade, né? Porque outras pessoas com muito mais capacidade que a gente, né? Muito mais conhecimento, né? Pode vir aqui relatar outros inúmeros trabalhos que é feito, ações, movimentos que é feito na Cooper. É porque eu trabalho eu faço parte do núcleo feminino e trabalho para a Cooper, né, terceirizo serviços. Então eu consigo ver os dois tratamentos. Que legal, né? Que são excepcionais. Mas tem muito mais que a gente não tem conhecimento, mas que acontece. Exatamente, né? Até porque essa quantidade, né, de unidades, então em várias cidades, né, nesse exato momento está acontecendo essas transformações que vocês citaram que já aconteceram em outros momentos, né, que vocês testemunharam. Com certeza, dona Márcia, virão outras pessoas aqui para contar, para dar os seus testemunhos, né, tanto da parte aí principalmente da parte de colaboradores, né, que é uma outra ponta muito importante, né, então aguardem aí os próximos episódios. E quero saber, assim, se a pessoa, né, que está acompanhando a gente quiser fazer parte do núcleo de cooperado, núcleo feminino, como a pessoa pode? Sim. Existe como eu falei, assim, existe um convite a ser feito, né, então você precisa se envolver, né? Se aproximar. Então, participar dos programas, né? Do Cooper pra Ti, que ser um cooperado ativo ali na loja, conversar com o gerente, conversar com os colaboradores, porque você vai ser lembrado, né? Porque o cooperativismo, ele também pede isso, né? De presença, ele pede essa interação. Né? Exato, Então, não é, por exemplo, existe a formação, mas existe um convite para você participar, né? Legal. Então, é isso, assim, é realmente você estar presente ali e aproveitar tudo que a cooperativa tem para te oferecer. E aí, para esses, né, para os núcleos é dessa forma, assim, é você realmente criar esse relacionamento, essa proximidade, para que você consiga, né, fazer parte também disso, né? Legal. E lógico, você vendo, né, porque a gente acaba... nós publicamos, a Rede Cooper publica, enfim, ali os núcleos, a gente fala sobre isso, muitas pessoas, né, vêm com interesse também de participar. Então é isso, é se fazer realmente presente, né, estar disposto, né, porque aí muitas vezes penso assim, poxa, uma vez por mês, passa tão rápido, a gente tá aí, né, com o núcleo. Agora a gente está em outubro e novembro, a gente vai se encontrar 2 vezes no mês, que não acontece sempre, mas agora vai acontecer. Mas é um dia, sabe, no mês que vai reverberar por muito tempo, assim. E como eu gostaria de frisar, né, para finalizar essa questão, que todos possam buscar esse conhecimento. Conheça o trabalho da Cooper, porque você conhecendo, você passa a acreditar. Você vai perceber que é uma verdade.
e você vai ser beneficiado como sua família, sua comunidade, e aí vai expandindo. É isso aí. Então é muito importante você se envolver e conhecer. Ninguém vai se arrepender de fazer isso. Que sensacional. Gente, vocês são maravilhosas. Eu só vou fechar o meu computador aqui, porque senão a dona Márcia vai ler do próximo episódio, que eu já quero convidar você aí para ficar pro próximo episódio, tá? Mas, dona Márcia, desculpa a brincadeira, tá bom? Imagina. Eu adorei conhecer a senhora, adorei Muito conhecer a obrigada. Jéssica. Vocês são Muito obrigada. pessoas fantásticas. Obrigada. Que legal a gente poder ter vocês aqui para compartilhar no Mover Pod essas histórias e com certeza a gente vai se inspirar. Eu acho que é um convite, como vocês falaram, para estreitar os laços com o cooperativismo, né? Nesse ano que é tão um marco, né, para o cooperativismo, como a gente citou ali na apresentação, né, decretado pela ONU, né? Pela ONU. É um reconhecimento importantíssimo, né? Então, poxa, ter vocês aqui já há tanto tempo fazendo esse trabalho é sensacional. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse papo aí também. Sim, você é admirável, sua esposa também. Te desejo ainda mais sucesso e sabedoria. Amém. Sejam sempre bem-vindas aqui no Obrigada. Mover Pod e no Blumencast também. Jéssica. Obrigada. Agradecer pelo convite, né, da Rede Cooper também para participar. Para mim é sempre um prazer falar realmente sobre o cooperativismo, sobre a nossa relação, né, aí de alguns anos. E parabéns pelo projeto, já acompanho vocês também há bastante tempo. E o Mover Pod tem outros episódios também que as pessoas podem buscar, né, que já foram gravados em outros momentos também. Mas cheguei aqui com frio na barriga, né? A gente chegou aqui bem nervosa, mas quando a gente fala do que a gente gosta, é fácil, né? E vocês conduzem muito bem também. Então, é isso, assim, agradecer pelo convite e agora ansiosa para assistir o nosso episódio, né? Exatamente, que nesse caso você já vai estar lá na TV se assistindo, né? Exato. Gente, muito obrigado aí. O que você achou desse episódio? Eu quero que você deixe o seu like, comente aí qual que é a sua história como cooperado. Se você ainda não é, o que mais chamou a tua atenção aqui, né, nesses relatos, nesses testemunhos aqui que a Jéssica e a dona Márcia colocaram pra gente, compartilharam com a gente. Isso vai fazer muita diferença, né? Porque além do que elas falaram, você aí comentando, né, também quais são as suas vivências, as pessoas vão ler, e aí isso vai ser reforçado, né, para nossa comunidade, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Não esqueça aí de seguir as redes sociais. Tá aparecendo aí as redes sociais da Cooper, tá? Cooper Cooperativa. Siga lá porque vai ter mais informações sobre todos esses programas de relacionamento. Vai ter muito mais informações aí do que a gente falou aqui, se você estiver acompanhando aí as redes sociais da Cooper, certo? A gente vai ficando por aqui. Próximo episódio do Mover Pod vai ser sensacional. Já demos alguns spoilers aqui nesse primeiro episódio aqui para vocês, mas a gente, né, vai guardar tudo para o próximo episódio que já está vindo logo aí na sequência, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau!